Vamos dar início então a mais uma aula dentro desta perspectiva de uma eclesiologia prática, voltada então para o entendimento a respeito da igreja, nossos procedimentos, o que de fato nós precisamos entender minimamente para sermos e vivermos de maneira bíblica e adequada como igreja, de acordo com as Escrituras. E hoje a temática é essa, entendendo a membresia e a sua importância. Você já parou para refletir sobre isso? Esta é uma temática relevante e importante, justamente em um tempo, em uma época, onde ou em que muitas pessoas acreditam que não é necessário mais ter esta ligação, fazer parte de um corpo, de uma membresia. Nós estamos em dias bem esquisitos, onde as pessoas acreditam que podem ser crentes sozinhas, ser crentes sem fazer parte oficialmente de uma igreja local. E aí é importante conversarmos um pouco, explicarmos um pouco o que você está pleiteando, o seu desejo de ser membro. Então, conversar um pouco sobre isso vai te ajudar, te preparar, e inclusive vai te capacitar para dar resposta para outras pessoas quando elas te abordarem, tá bom? Então, a pergunta importante que você vai ouvir talvez na entrada da sua membresia em uma igreja local é uma pergunta que, vez por outra, aparece ou em um contexto de diretoria ou em uma assembleia, quando estamos ali pleiteando essa membresia. A pergunta é: por que você deseja ser membro desta igreja local, se existem várias outras igrejas na nossa cidade que são igrejas diferentes de nós, ou elas proporcionam, oferecem coisas que são bem diferentes daquilo que nós oferecemos e proporcionamos? Você precisa pensar sobre isso. Você precisa refletir de uma maneira profunda por que você deseja ser membro desta igreja local específica. Porque este pensamento, esse entendimento, irá te ajudar a não sair desta igreja em um momento de crise, em uma situação difícil. Por quê? Porque aí você vai trazer à memória o porquê que você escolheu aquela igreja. Logicamente que se essa igreja mudar completamente, mudar todos os seus parâmetros saudáveis e bíblicos, então isto acaba justificando uma saída. Mas muitas das saídas, das migrações que acontecem entre as igrejas locais, essas migrações não ocorrem porque eu simplesmente percebi mudanças na minha igreja, mas talvez ocorra porque eu não parei para refletir e pensar o porquê daquela igreja local em minha vida. E isto é muito importante. Por que você está escolhendo e deseja fazer parte desta igreja específica? Então, algumas motivações equivocadas e que precisam ser refletidas. Porque é a igreja mais próxima da minha casa. Isso é muito comum, esse tipo de resposta. E é muito comum esse tipo de decisão. Eu não vou dizer aqui que ter uma igreja próxima da minha casa seja algo ruim. Se existe uma igreja boa próximo da minha casa, amém. Mas a grande decisão não deve ser a igreja mais próxima da minha casa, mas a igreja mais próxima da Bíblia, a igreja mais próxima das Escrituras. E aqui tenha cuidado com a ideia da comodidade. Eu estou nessa igreja porque é mais cômodo. Eu estou nessa igreja porque eu gasto menos tempo para chegar. Nós não podemos pensar desta forma. Então tenha muito cuidado com o seu coração e com esse senso de comodismo que pode penetrar na nossa alma, certo? Um segundo aspecto, porque as pessoas são legais e as pessoas são simpáticas na igreja, porque houve ali uma boa recepção, né? Eles foram hospitaleiros comigo, me receberam bem. Amém, meus irmãos, uma igreja precisa atentar para uma boa recepção, para tratar os nossos convidados, visitantes, de uma maneira hospitaleira. Então faz parte
da vida cristã sermos bons anfitriões. Mas é preciso entender o seguinte: será que você já viveu e conviveu com aquelas pessoas tempo suficiente para conhecer o lado obscuro delas? Ou conhecer o lado pecaminoso delas? Eu quero fazer parte desta igreja porque as pessoas me receberam bem, certo? Mas e quando você perceber que aquelas pessoas que te receberam bem, elas também são pecadoras? E em algumas situações e momentos, elas talvez não deem para você a atenção que você gostaria. Entende? Então, é importante quebrar toda uma visão romanceada que existe a respeito da igreja do Senhor, aquela ideia de perfeição. Estou chegando numa igreja praticamente perfeita. Isso não existe, isso não é real. Então, é preciso que você entenda que todas essas pessoas que te recebem, que estão sorrindo, que estão te servindo ali naquela igreja, elas também possuem vários pecados que vão em algum momento te espantar, te chocar, vão te trazer tensões, não que sejam pecados a tal ponto que gere inclusive uma hipocrisia na igreja, que não seja tratado e coisa do tipo. Não, mas são pecados que quebram a nossa expectativa falsa da igreja. São pessoas que também têm seus momentos difíceis, são pessoas que em algumas situações acabam evidenciando uma certa impaciência, há egoísmo ainda no coração que está crescendo para ser tratado e coisas do tipo, entende? Então, se você está na expectativa de que a igreja, ela me encantou à primeira vista, aquela ideia de amor à primeira vista, tenha muito cuidado com isso, porque isso pode ser muito, muito prejudicial para a sua vida enquanto igreja. Você precisa quebrar esse romantismo e entender que, por mais séria que uma igreja seja, ela possui pecadores e que em alguns momentos as pessoas vão pecar contra você. Você não vai receber apenas sorriso, simpatia e vai estar sempre rodeado de pessoas que vão agir de maneira legal com você. Então, em alguns momentos, tensões vão ocorrer. Eu escolhi essa igreja porque eu gosto do ambiente, porque eu gosto do conforto. Como assim ambiente? Eu gosto do clima. Então, vê que às vezes é uma escolha completamente subjetiva. Como assim? Que clima? Que ambiente? Do que você está falando? Porque determinadas igrejas falsas podem produzir um certo clima de espiritualidade, entende? Até a tecnologia pode ajudar a produzir isso, não? Tem aquele ambiente, quando eu chego lá eu percebo algo assim meio que místico, diferente. Tenha muito cuidado com esse tipo de percepção. Sim, Deus está no nosso meio, mas é preciso sempre entender que uma espiritualidade falsa também pode ser sentida e produzida pelas pessoas, entende? Será que esse seria o critério do primeiro século? Será que conforto, por exemplo, eu vou para essa igreja porque tem bancos acolchoados, poltronas, ar-condicionado, boa tecnologia, tudo isso é muito bom, meus irmãos. Tudo que nós estamos falando aqui é muito bom. Nós apenas estamos dizendo que este não é o critério máximo, não é o sumo critério para a escolha de uma igreja. Se é uma igreja confortável, se é uma igreja que está, por exemplo, no Nordeste, onde o clima é bastante quente, e você tem uma igreja climatizada, isso vai ajudar muito a se concentrar. Bancos confortáveis nos ajudam a aguentar o tempo que estaremos ali sentados durante todo o culto. Mas esse não é o critério maior. No primeiro século não existia nada disso. Então é importante perceber e saber, né? É porque eu gosto das pregações do pastor. Será porque eu gosto da pregação do pastor? Então, você gosta da pregação por quê? Não é uma pergunta importante? Eu gosto porque ele tem um jeito engraçado de falar. Eu gosto porque eu vou para rir. Eu gosto porque ele faz esquecer da vida com as suas ilustrações. Eu gosto porque ele fala muito da experiência dele. Eu gosto porque eu me identifico, né, com as lutas que ele tem. É isso? Então, se foi isso, o critério não está certo. Não, eu gosto das pregações porque são pregações bíblicas. Então, são pregações que, de fato, são condizentes com as Escrituras.
Ele pede para eu abrir a Bíblia, acompanhar, examinar como um crente bereano se aquilo que ele está dizendo é realmente condizente com as Escrituras. Se for isso, então o critério está começando a melhorar, entende? Será que você conhece esse pastor e esse líder o suficiente para querer se colocar debaixo da autoridade dele? Eu quero ser membro dessa igreja. Isto pressupõe que você será a ovelha daquele pastor. Mas será que aquele pastor tem um testemunho adequado? Será que aquele pastor cuida bem da sua família, da sua esposa? Será que ele cuida bem das suas ovelhas? Você deu tempo suficiente para conhecer melhor aquela pessoa? Eu não estou falando que ele vai ser perfeito, mas será ele que irá te ajudar nos momentos de aconselhamento, nas tomadas de decisões? Ele irá te edificar com a palavra de Deus? Você está disposta ou disposto a se colocar debaixo da autoridade deste homem na sua vida? Então é preciso investir e gastar tempo aqui percebendo isto também. Então, porque é uma igreja séria. Ok, o que significa ser uma igreja séria para você? Uma igreja séria pode ser uma igreja bem formalista, no sentido de ser muito formal em seus cultos, no sentido de tudo ser colocado ali no seu devido lugar, nada poder sair de ordem, que inclusive já extrapola toda a ideia de organização, porque isso não é organização necessariamente, mas nós podemos confundir isso. Uma igreja muito formal, onde até a vestimenta do pastor sempre é uma vestimenta litúrgica, então tudo muito formalzinho. Não, eu posso também confundir uma igreja séria com uma igreja legalista. Uma igreja legalista sempre vai aparentar ser uma igreja séria. Uma igreja cheia de ordens, cheia de regras. Uma igreja que defende mais a tradição do que a própria palavra de Deus. Entende aqui? Então precisamos ter cuidado com isso. Um outro aspecto. Por que é uma igreja pequena? Pastor, eu gosto tanto de igreja pequena. Por quê você gosta de igreja pequena? E quando a sua igreja crescer? Estou entrando nessa igreja e a igreja de repente cresceu. Nós não temos tempo e prazo para uma igreja crescer. Uma igreja pode crescer na próxima pregação. O pastor pode pregar e esta pregação, inclusive, ser colocada numa plataforma do YouTube e na outra semana a igreja lotar. Por quê? Porque Deus é quem faz a obra. Lembra de Pedro em Atos 2? Uma pregação, 2.000 pessoas. E se a igreja crescer, você vai sair? Porque o seu critério é ter uma igreja pequena? Será que de fato esse é o critério de Deus? Ou outro? Não, eu tenho amigos, eu tenho familiares congregando aqui. Eu vou porque eu quero me sentir confortável aqui com os meus amigos e familiares. Não, nós podemos ter reuniões de amigos em outros lugares. Nós podemos ter reuniões de família. Então, não é necessariamente esse o critério para você poder estar na igreja. Ou porque é uma igreja grande. Vimos lá, é uma igreja pequena, eu gosto dessa igreja porque é uma igreja grande. O que é que isso significa? Muitos procuram igrejas grandes porque querem se esconder, não querem ter compromisso, querem passar despercebido pela multidão, não querem cobranças, ou querem igrejas grandes porque igrejas grandes promovem eventos maiores, têm mais condições, trazem preletores mais conhecidos nacionalmente, coisas do tipo, por conta do recurso que existe a mais ali. Então, é este o seu critério? Ou por último, porque eu gosto, pastor, dos louvores. Eu gosto. Então, por que você gosta dos louvores? Você gosta meramente dos ritmos? Você percebe que as igrejas variam bastante nesta questão. Porque você gosta necessariamente daqueles instrumentos específicos? E se aquela igreja, por algum momento, não tiver músicos para tocar aqueles instrumentos específicos? Ou se algum momento, ou por alguma situação, o louvor da igreja for um pouco modificado, inclusive em seus ritmos e coisas do tipo, você vai abandonar a igreja? Não, pastor, eu gosto. Por quê? Porque os cânticos, as letras são bíblicas. São letras que nos ensinam. Eu gosto porque o cântico, ele produz na igreja verdadeira adoração, reverência, produz edificação, traz ao nosso coração o bálsamo da calmaria que nós desejamos e a alegria que nós precisamos. Entende?
Então, todos esses critérios precisam ser pensados ao entrar numa igreja local. O porquê você deseja entrar e fazer parte desta igreja local específica. E aqui uma resposta que pode te nortear. Então, algo mais ou menos assim você deve pensar. Por que você deseja fazer parte desta igreja específica? Porque eu percebo nessa igreja específica, eu investi tempo nessa igreja, analisando, percebendo que nesta igreja, a liderança da igreja trata com o devido respeito e a devida reverência a palavra de Deus, a pessoa de Deus. É uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que se focaliza em Deus, que busca trazer glória realmente a Deus. É uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, composta, meus irmãos, por um grupo de crentes verdadeiros e honestos, não perfeitos, mas por um grupo de crentes que buscam esta perfeição dia a dia, que buscam crescer em vida piedosa, que buscam se santificar mais e mais, que erram, mas buscam acertar, e quando erram, eles procuram consertar, eles vivem a prática do perdão mútuo, que se reúnem para ensinar, que se reúnem para aprender, que têm sede da palavra e que desejam principalmente viver o que aprendem. Então, se é isto que você tem percebido nesta igreja local, você de fato está em um bom caminho, entende? Você deseja fazer parte de uma família, de um grupo, de um conjunto de irmãos que tem todas essas características aqui que nós estamos anunciando, enumerando, e nós poderíamos falar de vários outros. É uma igreja que se preocupa com os perdidos, é uma igreja que busca salvar as pessoas que estão indo para o inferno. Eu percebo nessa igreja uma igreja que procura viver a grande comissão, ama missões, e é uma igreja que ama seus membros, que cuida de seus membros e coisas deste tipo. Então, vamos parar e pensar um pouquinho em uma definição de igreja que pode nos ajudar. Porque nós estamos aqui em expectativas a respeito de uma igreja local. Então vamos pensar aqui em alguns elementos. A igreja local é um grupo de cristãos. E aqui a resposta basicamente é quem, né? Nós estamos respondendo a respeito de quem é a igreja. Então, o que é uma igreja? A igreja é um conjunto, é um grupo de cristãos. Então, quando eu falo de grupo, eu não estou falando apenas de um indivíduo. Isso anula aqui toda aquela ideia do desigrejado, de ser crente solo, né? De ter uma vida solo cristã. Não, é um conjunto, é um grupo, é então uma família de pessoas cristãs. O que é isso? De pequenos cristos, de pessoas que mais e mais e mais estão sendo conformadas à imagem de Cristo, que se reúnem regularmente em nome de Cristo. É isto que elas fazem. O que elas fazem? Elas se reúnem regularmente. Eu quero fazer parte da membresia da igreja, mas eu não quero me reunir com aquela igreja regularmente. Eu quero ir esporadicamente, quando eu bem desejar, quando eu bem quiser. Então você não entendeu a função de uma igreja local. O que aquela igreja faz? Eu devo desejar fazer parte de uma igreja local para que eu possa me reunir com aqueles irmãos regularmente. E normalmente as igrejas locais, elas têm os seus momentos de culto público, onde elas anunciam seus horários, os dias, e eu preciso me comprometer com aquelas programações, fazer parte daquelas programações. A minha presença é importante. Eu estou dizendo para aquela igreja, quando eu desejo entrar para ser membro, que eu vou me reunir com eles regularmente. É isso que eu estou dizendo. O que vocês fazem? Eu também quero fazer. É isso que eu estou dizendo. Também nós temos que eles se reúnem regularmente para confirmar e supervisionar legitimamente ou a legitimidade e participação uns dos outros em Jesus Cristo. Eu vou já falar sobre essa ideia de confirmar. E
A ideia basicamente é que juntos nós estamos nos supervisionando, nós estamos nos ajudando. É importante pensar sobre isso. Nós estamos nos policiando. Então eu entro na igreja para que agora a igreja possa se preocupar comigo. Se eu tenho aquela ideia de que eu vou entrar na membresia, mas eu não quero que ninguém se meta na minha vida, você não deve buscar membresia, pelo menos nesta igreja. Por quê? Porque aqui nós não somos metidos. A ideia não é ficar sendo inconveniente com a sua vida ou entrando, muitas das vezes, em áreas desnecessárias ou coisas do tipo. O tempo todo te incomodando em tudo. Mas sim, nós iremos supervisionar sua vida. Faz parte, então, de uma igreja que essa supervisão aconteça para o próprio bem de todos, para o seu próprio bem. A ideia não é uma supervisão que faça com que eu esteja o tempo todo tenso na igreja. Não, ninguém está aqui com o propósito de que você não possa viver. A ideia é que você viva mais e mais para Deus, para Cristo. Mas essa supervisão, ela acontece, e ela acontece em dois níveis. Ela acontece no nível, primeiramente, dos próprios irmãos, onde no momento em que você pecar, o irmão vai te procurar para te confrontar, porque Mateus 18 nos diz isso: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, entre ti e ele só, e você vai exortá-lo. Se ele te ouvir, ganhou o irmão. Então, eu não quero que ninguém venha me confrontar, pois não faça parte da igreja. Então não faz o menor sentido. Então você não só irá ser confrontado em algum momento, mas você precisa entender que a sua missão, agora como membro, também confrontar outros. Tudo para que a santificação na igreja aumente, cresça, para que todos nós juntos nos tornemos mais e mais à semelhança de Cristo. Você em nossa vida, nós em sua vida. É uma supervisão mútua. E, meus irmãos, nós, mediante a pregação do Evangelho, oração, comunhão, adoração, prática das ordenanças, iremos então crescer como igreja. Em outras palavras, este é o nosso como. O que nós fazemos, né? Como nós fazemos? Nós promovemos a edificação, o crescimento, através da pregação do Evangelho. O que você deve esperar da sua igreja? A pregação do Evangelho. Atos 2 nos mostra que quando a igreja, a partir do versículo 42, a igreja foi formada, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que você deve esperar? Ensino com base nas escrituras. É isto mesmo que você deve esperar. E na hora que você tiver isso, você deve entender que foi para isso que você entrou. Para aprender mais de Bíblia, conhecer mais de Bíblia. Então, oração, fazer parte, meus irmãos, de momentos onde nós oramos juntos, participamos de vigílias, cultos de oração. Você está entrando para ajudar a sua igreja a orar mais. Nesse sentido, você não espera meramente dos outros. Você é um instrumento de oração na igreja. Você entra também para promover oração. Comunhão, momentos onde vamos estar juntos, crescendo uns com os outros. Inclusive, nesses momentos de comunhão ou até reuniões informais, nós temos um mentoreamento, discipulamos uns aos outros com a nossa própria vida cristã, sem que tenhamos ali uma apostila ou um livro de discipulado, mas a própria vida cristã ensina uns aos outros. E é importante termos esses momentos até para estreitarmos laços, e a igreja vai promover aí em alguns momentos retiros, eventos, conferências, onde nós precisamos fazer parte, né? Lembrar, a igreja se reúne regularmente. E também para as ordenanças, ceia e batismo, onde a igreja, então, oferece isso para o novo membro, aquele que ainda não é batizado, ele será batizado, e a ceia, que também diz respeito a um rito de continuidade, onde nós juntos nos alegramos pela comunhão que foi concretizada pelo sangue e pelo corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, a membresia não começa na conversão. A membresia de uma igreja local não começa na conversão. Quando acontece ou ocorre uma conversão, você automaticamente passa a fazer parte da igreja invisível, que é justamente a união de todos os crentes em Cristo
desde o Pentecoste até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte dessa igreja, mas isso se materializa, se concretiza a partir do momento que você faz parte de uma igreja local. Então, nesse sentido, a sua conversão não vai te trazer automaticamente uma membresia. Você vai precisar procurar agora uma igreja local. E quando uma igreja local confirmar minimamente a sua profissão de fé, então você vai fazer parte daquela igreja. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aqueles membros que já estão naquela igreja local, eles precisam ter um mínimo de certeza. Logicamente que não tem como ter aqui certeza plena e absoluta, mas é um mínimo de garantia a partir da sua profissão de fé, de que você é crente. Nós estamos buscando crentes para que eles possam adentrar na igreja local do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque descrentes entrando numa igreja vai ser problema na certa. Por quê? Porque eles não amam as mesmas coisas que os crentes amam, eles não valorizam as mesmas coisas que os crentes valorizam, eles não pensam da mesma maneira que os crentes pensam. E eles vão acabar problematizando e vai ser muito difícil, às vezes até, para tratar e excluir uma pessoa assim. Então, causa traumas na igreja. Então, ao entrar numa igreja, nós estamos buscando crentes que, de fato, entendam que são crentes, que têm um mínimo de uma profissão de fé que será avaliada por aquela igreja local. Então, Jesus, diante de Pedro, perguntou o básico para Pedro, perguntou quem ele era, perguntou para os seus apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? A pergunta básica é: quem é Jesus? O que você entende de Jesus? E você que está querendo entrar numa igreja cristã, numa igreja de Cristo, você precisa entender quem é Cristo, quem é Jesus. E na nossa época, na nossa sociedade, nós sabemos que tem muita confusão quanto a isso. As pessoas entendem Jesus como um psicólogo, como um pedagogo, como um curandeiro, como um mestre. Quem é Jesus? Você precisa saber responder isto. Então, como Pedro fez, ele respondeu dizendo que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, é o Messias, ele é Deus. Então você precisa entender isso. Ninguém pode ser membro de uma igreja sem entender, uma igreja cristã, sem entender que Jesus é Deus. Se você não entende que Jesus é Deus, você não está apto para ser um membro. Se você não entende que Jesus é Salvador, você não está apto para ser um membro. E Jesus te salvou de quê? Se você não entende isso também, você não está apto para ser um membro. Jesus me salvou de mim mesmo. Esta é a resposta. Jesus me salvou dos meus próprios pecados que me condenavam. Eu pequei contra Deus. E Deus, de maneira justa, me castigaria eternamente. Eu estaria sendo condenado no inferno. Jesus veio, morreu no meu lugar, para que eu não precisasse, então, ir para o inferno. Um sacrifício substitutivo. Jesus me substituiu, morreu no meu lugar, enfrentou o inferno na cruz por mim, no meu lugar. Então, quando nós entendemos essas verdades, nós estamos minimamente agora com a nossa profissão de fé cristã. E a igreja está ali para isso, para verificar se você entende exatamente o que significa dizer que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, o que essas palavras significam, entende? Porque tem muita gente que nem sequer entende. Às vezes fala algo por ouvir falar, fala algo até por costume, Jesus me salvou. Mas quando você tenta buscar o que isso significa de fato, as pessoas não sabem o que isso significa. Expressando de uma outra maneira, o indivíduo precisa entender e acreditar no Evangelho para unir-se à igreja. Se ele não acredita no Evangelho, nas boas novas de salvação que estão contidas na Bíblia, nas Escrituras, se ele não entende as boas novas de salvação, e lembre-se que o Evangelho ele começa com a confrontação. Você precisa ter entendido que é pecador.
você precisa ter reconhecido seus pecados, ter se entristecido e tomado uma decisão de sair desta vida que você vive. Se você não entendeu isto, você não está preparado para as boas novas. É a tristeza que os nossos pecados trazem para o nosso coração, ou traz, que nós então, que nos capacita, que nos faz ter a condição agora de aceitar as boas novas com gratidão. Então, nem sempre as pessoas conseguem explicar o evangelho, ou o básico do evangelho, mas de uma forma ou outra, de uma maneira mínima, você precisa saber explicar o evangelho. A igreja não espera que você seja um pastor. A igreja não espera que você seja um teólogo acadêmico, mas a igreja espera que você saiba o mínimo do evangelho para que você possa se identificar com aqueles que ali estão. Então, essas pessoas devem ser capazes de dizer quem representam, antes de a igreja oficialmente chamá-las de representantes de Jesus. Se você vem para representar Jesus, você precisa minimamente entender quem é Jesus. Se você, a partir da sua membresia, vai representar a igreja, você precisa minimamente entender o que é a igreja, o que significa uma membresia. Não é, mais uma vez, a busca por uma erudição teológica, que você saiba resolver todos os problemas e tensões da teologia e coisas do tipo. Não. Nem a igreja está buscando em você uma perfeição moral. Então não é isso que vai qualificar você ou alguém para uma membresia na igreja. É o oposto até. É a identificação da falta de perfeição moral que você mesmo reconhece que não tem, mas que você deseja ter, que você busca ter, associada a esse forte desejo de mudança, de crescimento, de transformação, de reconhecimento e de conhecimento mais e mais que me transforma, entende? Então, eu tenho um conhecimento mínimo a respeito de mim mesmo e de Deus, e eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou perfeito e que nesta igreja não tem pessoas ainda perfeitas. A perfeição será só no céu, na glória, mas eu estou entrando justamente porque eu quero melhorar, porque eu quero crescer. Uma igreja que não promove santificação, uma igreja que não me ajuda a crescer em santidade, não é uma igreja que você deveria escolher. Não é uma igreja que é condizente com a verdade bíblica, com o evangelho, entende? Então, nesse sentido, a igreja não está aqui buscando um critério de perfeição, mas a igreja está buscando pessoas que querem buscar essa perfeição. Então, lá em 2 Timóteo 3,16, diz, né, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação e correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a meta, caminharmos para a perfeição, a partir do ensinamento, do conhecimento da palavra de Deus, e precisamos buscar isso. Não são as pessoas que nunca pecam, são as pessoas que lutam contra o pecado, que são aptas e se tornam aptas para fazerem parte de uma igreja. Então eu não estou disposto a lutar contra o pecado. Eu simplesmente quero continuar pecando, mas fazer parte de uma igreja. Você não deve buscar uma membresia. Você deve buscar uma membresia para encontrar auxílio para que você possa melhorar, se aperfeiçoar, se tornar mais e mais a imagem de Cristo. Então, se você não quer lutar contra o pecado, o seu lugar é no mundo, o seu lugar não é na igreja. Você deve continuar vivendo no mundo e colher as consequências dessa sua decisão no juízo eterno. Não são os sadios, mas são os doentes, aqueles que estão em busca de cura espiritual todos os dias. Então, como igreja, nós precisamos ter cuidado com a tentação de querermos sempre membros prontos, que não deem trabalho. Todos os membros dão trabalho. Pastor dá trabalho, de liderança dá trabalho, membros, porque todos nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa. Você que está entrando na nossa igreja, você vai dar trabalho. Ah, pastor, eu acho que eu não vou dar trabalho, eu acho que você só bênção. Não vamos cair nessa. Nós não vamos ser enganados com isso. E isto é simplesmente ser realista. Você em algum momento vai ter dificuldade, vai ter problemas, porque você não é perfeito, nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando para isso.
mas nós estamos aqui para te ajudar. Então não precisa tentar esconder todos os problemas, romantizar quem você é, criar um ideal de pessoa que você não é, tentar vender uma hipocrisia para entrar numa membresia. Não, nós sabemos que você é falho. Nós sabemos que você tem pecados. Nós queremos te ajudar. Nós queremos juntos crescer. Então, tenha cuidado com esta tendência, né, de achar que na igreja tem pessoas que não têm pecado, como eu já mencionei, isso é ilusório, e tentar vender algo que você de fato não é. Então, não se preocupe com isso. Então, se preocupe em melhorar, em crescer, em buscar uma igreja que vai te ajudar, entendeu? Então, nesse sentido, o discipulado, ele será muito necessário. Então, não existe essa perfeição, o mentoreamento e o discipulado irão nos ajudar nesse processo. O trabalho judicial de uma igreja é confirmar não o justo, mas o injusto que está sedento por justiça. A justiça só Deus em Cristo pode dar. Você não está entrando na igreja por justiça própria, por mérito próprio, mas você foi justificado. É a justiça de Deus que foi imputada, que está em você. Nós sabemos disso. Nós não estamos buscando justiça e mérito próprio em você, mas nós estamos buscando crentes, porque nesse sentido a justiça de Deus está em você e você vai querer viver de acordo e condizente com essa justiça. Atente mais para uma outra forma de dizer o que nós estamos tentando aqui te ensinar. O que faz as pessoas serem aceitas na igreja não é a sua pureza moral, mas sim a pureza, a justiça de Cristo. Não o que você tem, não o que elas têm feito para salvar a si mesmas. Ninguém na igreja salvou a si mesmo, ninguém. Por isso, nós não temos motivo nenhum para ser uma igreja orgulhosa, arrogante, porque tudo é mérito de Deus. Mas nós estamos aqui entendendo que Deus realizou por nós aquilo que precisávamos na cruz. Então isso é muito importante de entender. Busque uma igreja que tenha esta perspectiva. Ser membro é se identificar com um grupo de pessoas. Preste atenção que é ser membro. Se identificar com um grupo de pessoas que creem em Jesus Cristo. Esse é o elemento mais básico, certo? Então eu me identifico. Há uma identificação com aquelas pessoas. E há uma decisão em cumprimento das Escrituras de me unir com essas pessoas que eu me identifico. Para quê? Para que nós possamos nos policiar em nossos pecados, que nós possamos prestar contas uns para os outros, prestar contas com membros, prestar contas com uma liderança, prestar contas com um pastor, para que nós possamos nos fortalecer na vida cristã, para que nós possamos servir uns aos outros e nos edificarmos de maneira mútua com os dons que Deus nos concedeu. Então, ser membro, meus irmãos, é isto. Então, qualquer coisa que vá de encontro ao que nós estamos percebendo aqui é uma visão muito superficial de uma membresia. Então, ser membro é fazer parte. Ser membro é estar disposto a me doar. Doar meu tempo, doar meus talentos, doar meus dons, doar meus recursos, tudo em prol, meus irmãos, do crescimento da igreja, da edificação uns dos outros. Então, se você espera entrar numa igreja só para receber, você também não entendeu a visão da igreja. Esta é uma visão empresarial, mercadológica, comercial. Não é a visão da igreja. Nós não estamos na igreja como clientes, isso não é ser membro. Nós somos a igreja, entende? Eu não entro na igreja para receber, eu sou a igreja, eu promovo, eu faço parte, eu não sou a igreja sozinho. Mas no grupo, no corpo, aí sim nós somos e fazemos parte agora desta igreja, todos com uma responsabilidade de abençoar, de cuidar uns dos outros. Sem essa perspectiva, nós não temos como entrar numa igreja e sermos bênção e colhermos o melhor daquela igreja para nós e nem sequer ter o mínimo de um critério incrível para escolher uma igreja em nossas vidas. Eu quero dar algumas razões porque a membresia é importante em nossas vidas e aí caminharmos para
um encerramento, tá bom? Primeiro, por que a membresia é importante na minha vida? Porque é bíblico, é bíblico. Jesus estabeleceu a igreja local. Nós temos no Novo Testamento muitas e muitas igrejas locais, com membros fazendo parte ali daquele grupo. Então, edificando uns aos outros dentro daquele contexto, dentro daquela cidade. Os membros da igreja de Éfeso não são os membros da igreja de Corinto. Então, os membros da igreja de Éfeso, eles dizem respeito a um grupo, ou diz respeito a um grupo, que naquela cidade se reúne para representar Cristo no meio daquele contexto. E ali eles vão ter seus próprios dons para edificar uns aos outros ali. Ou seja, você não é membro de todas as igrejas. Ah, eu sou membro e eu gosto de ser membro de todas as igrejas. Um culto eu participo dessa, outro culto eu participo daquela. Não, isso não é a perspectiva correta. A perspectiva correta é você é membro de uma igreja local. E sua presença ali deve ser regular. Por quê? Porque você precisa servir aqueles irmãos específicos. Eles precisam usufruir dos dons que Deus te deu. Fazer uma visita em algum momento para uma outra igreja é outra história. Isso aí faz parte. Mas isso não deve ser o normal. O normal é você estar na sua igreja, fazendo parte daquela igreja específica que você representa. E aí, meus irmãos, nós temos o próprio Jesus estabelecendo a igreja local. Quem fala de igreja é Jesus. Quando Jesus nos diz em Mateus 18 que se o irmão pecar contra ti, você deve ir lá confrontá-lo. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3. Se não ouvir, diz à liderança daquela igreja, comunica a igreja. Isso não é a igreja universal invisível. Isso é uma igreja local. Isso é uma igreja específica. Tem uma igreja que tem liderança. É uma igreja que se reúne para tratar. É uma igreja onde um irmão confronta o outro ali. É uma igreja, inclusive, que quando o irmão não ouvir até a última instância, ele é excluído daquela igreja, daquele grupo ali local. Nesse sentido, é o próprio Jesus quem estabelece que eu devo fazer parte de uma igreja local e ter responsabilidades com aquela igreja. A vida cristã no Novo Testamento é basicamente a descrição da vida da igreja. Os cristãos de hoje deveriam esperar e desejar o mesmo, fazer parte de uma igreja local saudável e bíblica. Segunda razão, porque nós entendemos que a membresia é importante. Por quê? Porque a igreja não é o templo. A igreja é os seus membros, somos nós. Ser uma igreja no Novo Testamento é ser, meus irmãos, um corpo que é constituído por muitos membros. Então, em 1 Coríntios 3,17, por exemplo, se nós voltarmos aqui no livro de Corinto, olha o que é dito. 1 Coríntios 3,17, ele está falando aqui no capítulo 3 sobre a liderança que está edificando, consolidando uma igreja, plantando, falando inclusive aqui dos galardões e tudo mais. Quando ele chega no versículo 16, ele diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus, falando da igreja, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então essa é a perspectiva da igreja. Nós somos a igreja, nós juntos. Não você individual. Em nenhum momento você vai ter essa ideia estranha na Bíblia. Pode procurar algum versículo nessa ideia de que você é a igreja. Não, meus irmãos, nós somos a igreja. 1 Pedro 2,9 vai nos dizer, né, que nós somos raça eleita, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação. Olha a visão de coletividade, povo. Então nós, o grupo, e 1 Coríntios 12, meus irmãos, vai dizer que nós temos dons para a edificação do corpo. Nós fazemos parte de um corpo e nós somos os membros deste corpo. Então, a igreja é o conjunto de seus membros que formam um corpo, um organismo vivo. Então, por isso que eu preciso fazer parte de um corpo para contribuir com aquele organismo vivo. A igreja, meus irmãos, é basicamente a representação da conversão, do batismo. Quando nós somos convertidos por Cristo, nós somos inseridos
nesta igreja invisível, que, como eu disse, se concretiza numa igreja local visível. 1 Coríntios 12, 13 vai apontar para isso. Olha o que é dito em 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. E se você ler o restante do texto de 1 Coríntios 12, ele vai falar que esse corpo, meus irmãos, é um corpo local, onde uns servem os outros. Lembra que Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, a própria igreja de Corinto era uma igreja local. A igreja de Corinto não é a igreja de Esmirna, não é a igreja de Éfeso, não é a igreja de Tessalônica, é a igreja de Corinto. Então, nós adentramos dentro desta igreja universal, por assim dizer, a partir da nossa conversão, e o batismo, a nossa profissão pública de fé, nos identifica diretamente com a igreja local. Também, falando das ordenanças, a ceia do Senhor, ela é uma comemoração, é uma celebração de comunhão. Então, eu preciso ser membro de uma igreja. Então, se você percebe, por exemplo, 1 Coríntios também, a partir do versículo 11, capítulo 11, melhor dizendo, versículo 20, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, ó, eles estão reunidos, é a igreja de Corinto, e ele vai dizer como agora essa igreja deve celebrar a ceia. A ceia, meus irmãos, é o rito de continuidade, é a continuação. O batismo é a primeira ordenança, que me inclui no corpo de Cristo. A ceia é justamente esta celebração por sermos um corpo, unidos não por um sangue familiar ou coisas do tipo, unidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A quarta razão, para entendermos a importância da membresia, é como você oficialmente representa Jesus. Nós nos tornamos representantes de Jesus ao fazer parte do seu corpo. Jesus é o cabeça. Esta é uma ilustração muito comum nas escrituras. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, a membresia é a legitimação da igreja de que você é um cidadão do reino de Cristo e, portanto, portador de uma espécie de passaporte de representante de Jesus diante das nações. E você deseja que sua representação seja autorizada, intimamente relacionada a isso. Ou seja, então o que nós temos aqui? Nós temos que a igreja, ela basicamente reconhece outros que têm a mesma profissão de fé. Então você reconhece ou é reconhecido oficialmente como uma espécie de embaixada, onde, para que você seja reconhecido como cidadão daquele país, você precisa passar por uma embaixada, receber um passaporte. Da mesma maneira, a igreja local é uma espécie de embaixada que faz esse reconhecimento. E ao entrar nessa membresia, você agora também vai ajudar a fazer este reconhecimento na vida de outras pessoas. Então, basicamente, essa legitimação que a igreja dá aos cidadãos do reino de Cristo. Isso é muito importante. E só para destacar algo, eu não posso, basicamente, me legitimar, entendeu? Eu preciso do corpo de Cristo para me legitimar nesse sentido. Mateus, melhor dizendo, 18, vai deixar isso muito claro, que é a própria igreja, por exemplo, que exclui, considera alguém gentil e publicano, é o corpo ali, e não meramente o próprio indivíduo. Quinto elemento de importância da membresia é como você declara a sua maior fidelidade. Sua membresia na equipe, a qual se torna visível quando você hasteia a bandeira da ceia do Senhor, é um testemunho público de que a sua fidelidade a Jesus está acima de tudo. Julgamentos e perseguições podem vir, mas as suas únicas palavras são: eu sou um cristão. Então é ali, meus irmãos, que nós evidenciamos a nossa fidelidade a Deus, juntos, servindo a Deus juntos, como corpo, crescendo, amadurecendo, enfrentando as batalhas, entendendo que a igreja de Cristo prevalecerá, que as portas do inferno não são capazes de derrubar a igreja de Cristo, e juntos nós ali evidenciamos a nossa fidelidade a Deus, ao sermos fiéis ao serviço, ao amarmos uns aos outros. Lembra que a Bíblia deixa muito claro em 1 João que
aquele que ama a Deus e não ama a seus irmãos, ele não ama a Deus, é falsidade. Então a nossa fidelidade a Deus se evidencia no nosso serviço e no nosso amor uns para com os outros. Sexto elemento, é como você incorpora e experimenta as imagens bíblicas. É no contexto das estruturas de prestação de contas da igreja local que cristãos vivem e experimentam a interligação de seu corpo, a plenitude espiritual do seu templo e a segurança, a intimidade e a identidade compartilhada com sua família. A Bíblia nos diz que nós temos irmãos na fé, assim que nós nos tratamos como irmãos. A Bíblia nos diz que quando nós nos convertemos, nós ganhamos muitas vezes mais pais, mães, irmãos, irmãs. É isso que nós encontramos e esperamos na igreja. Então a imagem de família, ela deve ser real para nós. É assim que nós devemos nos perceber. A membresia, ela nos incorpora em uma família da fé, onde nós agora nos importamos com os outros e outros vão nos importar conosco. Mas um elemento de importância é como você serve os outros cristãos. A membresia ajuda a saber quais cristãos no planeta Terra você é especificamente responsável por amar, servir, advertir, encorajar, o que o capacita a suprir suas responsabilidades bíblicas como um corpo de Cristo. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Você não é responsável por servir irmãos lá no Japão, você nem os conhece. Então, o nosso serviço, os nossos dons, eles se materializam naqueles que estão próximos de nós. São eles que nós encorajamos, é dentro de uma igreja local que nós servimos, que nós evidenciamos os dons que Deus nos deu, que nós amamos. Então essa ideia de que eu sou membro de todas as igrejas, de que eu faço parte de todas as igrejas, isso às vezes é só uma fuga para não ter uma responsabilidade com a minha igreja local. Deus me deu dons específicos para que eles possam ser evidenciados ali, em um grupo, em uma comunidade. E aí você depois pode ler Efésios 4, de 11 a 16, versículos 25 a 32, para você perceber que é assim, como esses meus dons vão ser evidenciados? Nesta comunidade, é ali que eu vou servir. É como você segue os líderes cristãos. Membresia diz respeito a isto. A membresia vai te ajudar a saber que os líderes cristãos, quais são os líderes cristãos no planeta Terra que você é chamado a obedecer e seguir, o que lhe permite, repetindo, cumprir suas responsabilidades bíblicas para com eles. Então tem aí uma aula inteira sobre a responsabilidade do membro e do pastor, o relacionamento deles. Então, aqui tem algo que eu quero destacar, que você vai se colocar debaixo do cajado de um pastor ou alguns pastores específicos em uma igreja local. Então você pode ouvir vários pastores na internet, mas o seu pastor não é o pastor da internet. O seu pastor não é o pastor lá do blog tal, e do YouTube tal, da igreja fulano de tal, por mais que você goste deles e goste da pregação deles. Mas o seu pastor é aquele que está ali com você, orando por sua vida, cuidando de você. Então tenha cuidado para não valorizar aqueles pastores lá da internet e não ter um relacionamento saudável com o seu pastor local. Isso é pecado. Então, quando você precisar de um aconselhamento, quando você precisar de um acompanhamento espiritual, é aquele pastor local quem vai te ajudar a contribuir com sua vida. Então, é preciso entender, meus irmãos, que a membresia me coloca debaixo de uma liderança específica, o que muitos querem fugir. Então, dentro do nosso contexto, há uma grande fuga para pastores da internet e coisas do tipo. Por quê? Porque eu não quero me submeter, eu não quero obedecer a um pastor específico. Isto é pecado, isso é contra a Bíblia. Nós temos que ter cuidado com esse efeito internet por conta disso. Eu vou ficar em casa assistindo as pregações aí que estão sendo disponibilizadas na internet o tempo inteiro. Isso é pecado. A não ser que seja num momento e numa situação específica, como uma pandemia ou coisa do tipo, onde não é possível se reunir. Mas você presta contas a um líder específico. Por isso que você precisa saber muito bem quem será o seu pastor, escolher bem, porque de fato esse relacionamento é de suma importância. Mais um elemento, a membresia é importante por conta da ajuda dos líderes cristãos a liderarem. Você precisa ajudar os líderes cristãos nessa liderança. A membresia permite
que os líderes cristãos saibam de quais cristãos no planeta Terra eles terão de prestar contas. Então, de quem o pastor vai prestar contas? Eu não presto contas por pessoas da internet, que não são minhas ovelhas. Deus não vai me pedir para prestar contas. Então, aqui alguns textos, né? Atos 20 e 28, 1 Pedro 5, 2. Então, eu presto contas pela vida das minhas ovelhas específicas. Então, eu as tenho ali dentro de uma congregação local. Então, nesse sentido aqui, a minha prestação de contas com Deus também, ela se limita a um grupo específico que está debaixo da minha liderança. Por isso a importância de uma membresia. Mais um aspecto, já estamos caminhando para o encerramento, permite a disciplina eclesiástica. Importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Qual a razão? Qual a importância de uma membresia? É uma membresia local que coloca uma autoridade na minha vida a tal ponto de que se eu não viver de acordo com as Escrituras, se eu me rebelar, se eu me revoltar contra Deus, essa igreja vai tirar o meu passaporte. Lembra que é a igreja que reconhece que eu estou apto a fazer parte daquela congregação com base na minha confissão de fé, mas o meu comportamento vai fazer também com que aquela igreja questione a minha profissão de fé. Então, esta igreja, e nós temos vários textos bíblicos, 1 Coríntios 5, Mateus 18, essa igreja que vai, inclusive, me disciplinar em algum momento, caso eu não esteja vivendo condizente com o evangelho. Vou ser advertido, vou ser exortado. Caso eu queira continuar na rebeldia, eu serei inclusive excluído daquela igreja local, sendo considerado um descrente para aquela igreja local. Por quê? Porque o meu comportamento, atrelado diretamente o meu desejo de não arrependimento e mudança, não me permite mais fazer parte daquela comunidade. Em outras palavras, a membresia é importante, por quê? Porque a membresia, ela me coloca debaixo da autoridade de uma igreja que pode, inclusive, me considerar gentil e publicano. E isso, meus irmãos, vai fazer com que nós venhamos a temer, vigiar, sermos mais cautelosos, criteriosos com o nosso comportamento. É um instrumento de santidade em nossas vidas. Penúltimo elemento, dá uma estrutura à sua vida cristã. Então, é a membresia que cria um ambiente adequado para a pretensão individual do cristão de obedecer e seguir a Jesus em um cenário da vida real, em que a autoridade é de fato exercida sobre nós. Esse é o programa de disciplina de Deus, de discipulado do Senhor. Então, é um ambiente local específico onde nós iremos, meus irmãos, crescer. É um ambiente real, não é apenas ilusório. Eu não vou estar ali me relacionando apenas com pessoas que eu quero, que eu desejo. Não, ali tem pessoas diferentes de todo tipo, em que a gente vai precisar se adaptar, crescer, e juntos, meus irmãos, teremos ali uma estrutura de desenvolvimento, de maturidade, de crescimento, de aperfeiçoamento. E por último, o último elemento, constrói um testemunho e convida as nações. Então, é uma igreja local, uma membresia que vai mostrar para o mundo em que nós vivemos um modo de viver, uma lei alternativa de Cristo, que o universo, que o mundo ao nosso redor vai observar e vai, meus irmãos, ser confrontado. Então, vamos ser luz e vamos ser sal dentro de um contexto, dentro de uma cidade. Vamos viver ali o evangelho. E isto vai fazer com que muitas pessoas ao nosso redor não gostem de nós, porque a nossa luz vai incomodar. Você já notou que quando você acorda e acende a luz, incomoda os olhos? Mas muitos ali vão perceber que de fato se trata de um grupo muito sério, que vive realmente o evangelho. Então nós corporificamos a igreja invisível numa determinada sociedade, cidade, município. Para quê? Para que ali nós possamos emitir uma luz e ajudar, inclusive, a sociedade. Os próprios limites que vão ser delineados na membresia vão produzir na sociedade, então, um efeito, meus irmãos, benéfico, de convite, de transformação. As pessoas vão ver naquela comunidade amor, amor sacrificial, abnegação, seriedade, inclusive em algumas situações, em momentos até de exclusão, se for necessário. E isto vai produzir para a sociedade um testemunho tão sério,
e tão importante que vai ser capaz, meus irmãos, de chamar as pessoas. Uma espécie de força centrífuga que chama e que atrai as pessoas para o centro, para a igreja. Então, isto vai nos ajudar a cumprir a missão de pregar o evangelho para todas as nações, mostrando, inclusive, a força da igreja, a importância da igreja, o testemunho da igreja. Tudo isso tem a ver com membresia. Eu encerro, então, te perguntando, a membresia em uma igreja local específica é importante? E extremamente importante e bíblica. Não caia aí nos erros e falsidades que temos nos nossos dias. Mas é muito importante você escolher uma igreja correta, uma igreja bíblica. Por que você quer fazer parte desta igreja? Pensa bastante nessa resposta, vê se essa igreja é condizente com as escrituras, mas se não for nesta igreja, procure uma outra igreja que espelhe melhor os princípios bíblicos, mas se comprometa. Viver fora de uma igreja não é uma opção. Viver fora de uma igreja local pode até ser cômodo, mas não é bíblico. Então, que você possa refletir e pensar sobre isso. Deus te abençoe. Forte abraço.